Olá! Nessa aula vamos começar a trabalhar o balanço de radiação, que é o cômputo dos fluxos de radiação que chegam e saem de uma determinada superfície. A princípio, vamos trabalhar o balanço de ondas curtas. Ondas curtas é o nome que é dado à radiação solar. Antes de trabalhar a radiação solar que chega na superfície, é preciso fazer o cômputo da radiação ainda no topo da atmosfera, antes de interagir com ela. Vamos considerar uma superfície normal aos raios solares, aqui no topo da atmosfera, a uma distância média Terra-Sol. A irradiância solar que atinge essa superfície é denominada constante solar. A constante solar tem o valor de 0,082 megajoule por metro quadrado por minuto, ou aproximadamente 1.367 watts por metro quadrado. Entretanto, sabemos que a irradiância solar nem sempre vai ser normal à superfície, no topo da atmosfera, e a distância Terra-Sol varia dia após dia. Portanto, a chamada irradiância instantânea no topo da atmosfera, ou também radiação solar extraterrestre, é dada pela constante solar, multiplicada pela distância relativa Terra-Sol e o cosseno do ângulo zenital, aplicando a lei de Lambert. Diariamente, a irradiância no topo da atmosfera é dada por esta equação, que deve ser resolvida em radianos, em que integra-se o ângulo zenital para 24 horas e esses coeficientes para transformar a constante solar de minutos para o período diário. A irradiância solar no topo da atmosfera é um valor único para cada dia e esse valor não muda ano após ano, porque não há a interação da radiação com a atmosfera. Vejamos nesse gráfico em que a variação da radiação topo da atmosfera com os meses do ano para uma localidade a 20 graus sul, nessa linha tracejada. Observemos que os valores máximos da radiação topo da atmosfera acontecem no solstício de verão, em dezembro, e o valor mínimo no solstício de inverno, em junho, e a mesma taxa de variação para todos os outros locais. Bom, então a radiação entrou na atmosfera. Quando isso acontece, ela já começa a sofrer os chamados processos de atenuação. Esses processos fazem com que a quantidade de radiação que chega à superfície seja menor do que aquela que atinge o topo da atmosfera. Um dos processos é a absorção. A absorção é realizada pelos gases, como já vimos, a camada de ozônio, pelas nuvens e também pelos aerossóis. Um outro processo é a reflexão. Os gases refletem a radiação solar, que é o chamado albedo planetário, os aerosóis e as nuvens, que têm um alto poder de reflexão da radiação solar. Um outro processo importante para atenuar a radiação é chamado espalhamento ou dispersão. O espalhamento acontece quando os gases da atmosfera interagem com a radiação solar e a dispersam para todos os lados. Essa dispersão faz com que essa radiação não atinja em totalidade a superfície. O processo de espalhamento explica a aparência azul que o céu tem para nós, porque os comprimentos de onda do azul, da banda do azul, são os mais espalhados pelos gases da atmosfera. Vejamos essa figura mostrando como o espalhamento se dá de forma diferente em horários do dia. Aqui ao meio-dia solar, o fluxo de radiação perpendicular precisa atravessar uma camada pequena da atmosfera em relação aos outros momentos do dia. Portanto, o espalhamento é pouco. E aí nós temos a impressão do céu azul, um azul claro, e o disco solar branco. Agora vejamos no momento do nascer ou do pôr do sol que o fluxo de radiação chega bastante inclinado à superfície e, portanto, precisa atravessar um maior caminho na atmosfera. O que acontece? O espalhamento e a dispersão é grande, e os comprimentos de onda do azul mal chegam mais à superfície, e aí nós recebemos só mais os comprimentos de onda maiores, laranja, vermelho. E é por isso que nesses momentos do nascer e do pôr do sol nós temos essa impressão do céu ter essas cores alaranjadas e avermelhadas. Enfim,
A radiação solar que chega à superfície, ela pode vir de duas formas: direta, o fluxo direto do disco solar, ou da chamada forma difusa. Por exemplo, o fluxo de radiação incide sobre a nuvem, que por sua vez reflete para a superfície, ou um fluxo de luz solar incide sobre um anteparo, um edifício, uma árvore, e este, por sua vez, reflete para a superfície. Essa radiação que seja a superfície nós chamamos de radiação global, e ela, portanto, é a soma desses dois fluxos, diretos e difusos. A radiação global é medida nas estações meteorológicas pelos chamados piranômetros. Esses instrumentos, que são eletrônicos e fornecem o dado de forma digital, possuem uma cúpula para poder captar a radiação incidente de todas as direções e um elemento sensor capaz de transformar essa incidência de radiação numa diferença de voltagem que, por sua vez, é calibrada para a densidade de fluxo de radiação. Durante muito tempo, quando não se havia uma popularização dos piranômetros, a radiação solar era estimada a partir dos dados desse instrumento. E até hoje, em algumas estações, é necessário fazer essa estimativa. Esse instrumento é o heliógrafo, que fornece a chamada insolação diária, que é o número de horas de brilho solar efetivo. O heliógrafo é esse instrumento simples, que tem como elemento importante essa esfera maciça de vidro, capaz de captar radiação solar e focar num único feixe. E esse feixe é capaz de queimar essa fita de papel que é colocada aqui, nessa parte côncava do heliógrafo. Essa fita de papel é graduada, cada um desses espaços corresponde a 1 hora, e ao fim do dia o observador retira a fita de papel e faz a contabilização dos espaços queimados, definindo assim a insolação para aquele dia. Aqui nós temos as fitas que são utilizadas no heliógrafo. Veja que para cada estação do ano nós temos uma fita diferente. A maior fita é a do verão e a menor do inverno. Bom, aqueles dados do heliógrafo de insolação, eles são aplicados em uma equação para a estimativa da radiação solar mundialmente conhecida e muito simples, que é a equação de Angstrom-Prescott. Essa equação, ela tem como dado de entrada a radiação no topo da atmosfera, que é corrigida a partir desses elementos aqui. A e B são chamados coeficientes de Angstrom. N minúsculo é a insolação, o dado pelo heliógrafo, e N maiúsculo é o fotoperíodo. Essa relação Nzinho e Nzão dá uma ideia da nebulosidade local naquele dia. Os coeficientes de Angstrom podem ter sido determinados para a região e, caso não, é fácil encontrá-los a partir dessa relação, em que A é 0,29 vezes o cosseno da latitude local e B é dado por 0,52. A radiação global ela vai sair com a mesma unidade da radiação no topo da atmosfera, e na disciplina nós trabalhamos com megajoule por metro quadrado por dia. Insolação e fotoperíodo entram em horas. A chamada radiação em dias claros, ou RGO, é a irradiância determinada para um dia no local em que não houve incidência de nuvens. É o chamado dia claro, de céu claro, em que entre o nascer e o pôr do sol não houve nebulosidade. Nesse caso, o que acontece? A insolação acaba tendo o mesmo valor do fotoperíodo. E aí a equação se reduz a esta. RGO igual a A mais B vezes a radiação no topo da atmosfera. Uma outra equação utilizada para estimar RGO é esta daqui, em que, além da radiação no topo da atmosfera, entramos com a altitude local em metros. Bom, sabemos que a radiação solar, ao incidir na superfície,
nem todo aquele fluxo de radiação fica na superfície, porque a superfície reflete uma parte dessa radiação, que é a RR, ou radiação refletida. Esse fluxo de radiação refletido, que retorna para a atmosfera, depende do poder refletor de radiação de ondas curtas de uma superfície, que é denominada albedo. Cada superfície tem o seu albedo próprio. E quanto maior o albedo da superfície, maior vai ser a quantidade de radiação solar refletida por ela. Assim sendo, a radiação refletida, ela é um percentual da radiação global e é dada por essa equação, RR igual a albedo vezes RG. Radiação refletida também em megajoule por metro quadrado por dia. Após contabilizar esses fluxos, nós podemos então fazer o balanço de radiação de ondas curtas, BOC. Esse balanço vai nos dar a contabilização entre os fluxos de radiação solar que chegaram e saíram da superfície. Esses fluxos de radiação solar que saíram da superfície pelo fenômeno da reflexão. Portanto, esse balanço ele é dado simplesmente por radiação global menos radiação refletida. Desenvolvendo a equação, BOC será RG menos alfa vezes RG. E aí podemos simplificar a equação com o balanço de ondas curtas igual a 1 menos alfa vezes a radiação global. Nessa figura, nós temos uma exemplificação teórica e hipotética do balanço de ondas curtas na superfície terrestre. Essa linha azul aqui representa o topo da atmosfera, onde 100% da radiação chega. Ao entrar na atmosfera, a radiação sofre os processos de atenuação. 16% foi absorvido pelos aerosóis e pelos gases, 3% absorvida pelas nuvens. 20% da radiação solar foi refletida pelas nuvens e 6% espalhada ou refletida pelos gases. Dessa forma, dos 100%, apenas 55% chegam à superfície. Entretanto, a superfície também tem promove o fenômeno da reflexão, e nesse exemplo a superfície refletiu 4%. De forma que o balanço de ondas curtas para esse exemplo aqui é 51. 55 menos os 4% refletido pela superfície. Ou seja, do total de radiação solar recebida no topo da atmosfera, apenas 51% fica na superfície. Esse é o crédito das figuras que nós usamos na aula e até a próxima!